Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. No programa anterior, nós trouxemos a primeira parte da entrevista com o nosso colaborador Francisco Placini. Estamos trazendo, na comemoração do 35º aniversário da primeira edição do Encontro DX, entrevistas com nossos colaboradores. Hoje trazemos a segunda e última parte da entrevista com o Placini, nosso colaborador há cerca de 4 anos, sobre um tema muito importante que é o rádio digital, o DRM. Vamos então com a entrevista. Quais os aparelhos que você dispõe? E esses aparelhos exigem muitas antenas, coisas sofisticadas, antenas sofisticadas? Essa pergunta é interessante, porque da série de receptores que eu adquiri, cada um com a sua finalidade, né? Então, eu passei a continuar os estudos sobre a tecnologia DRM, mesmo após o término da minha formação em 2016, quando me formei em comunicações pela Academia Militar. E então, na sequência do Murphy Richards, eu adquiro o receptor que possui um display colorido e com mais funcionalidades, o receptor Uniwave de Wave 100. E esse receptor ele já exige uma antena externa um pouco mais sofisticada, né? E então eu adquiro na sequência a antena Sony AN-LP1, que era uma antena fabricada pela Sony, né, com alta qualidade de recepção, sensibilidade. Só que ela não é fabricada mais hoje em dia, infelizmente, né? Existem raras aí no mercado disponíveis. E na sequência, então, adquiro a antena DGEN 31MS. Ambas antenas são antenas ativas de loop, são espécies de atrativas das emissões eletromagnéticas que, através de um circuito elétrico circular, gera um campo magnético em favor da recepção da antena. E essa antena, ela ainda assim está disponibilizada aí no mercado, modelos novos, e de vez em quando, né, observei a necessidade de utilizar antenas long wire, que também tiveram um grande desempenho, né? Aquele velho fio esticado, né? E a long wire, por exemplo, long wire de 30 metros, 20 metros, 40 metros, são comprimentos muito bons aí para escuta, dependendo da faixa de escuta, principalmente das rádios que na época chegavam muito bem, a All India Radio. Em 40 metros, são emissoras que exigiam uma antena long wire grande. Já entre 2017 e 2018, eu adquiro o receptor Avion AV1401, que é um receptor indiano, com um display muito bacana também, entrada para cartão SD, reprodução e gravação no cartão SD. Mas esses equipamentos até então muito dependentes de antena externa. E então nessa mesma época surge a primeira empresa chinesa com receptores DRM, a Gospel. E ela é uma empresa em que, vamos dizer assim, o crânio, né, o engenheiro dos receptores, é um conhecido muito peculiar, né? O engenheiro H.C. Liu, ele projetou os receptores Uniwave de Wave 100, quando a Uniwave, que era, até antes de fechar, uma empresa francesa e ao mesmo tempo com parceria chinesa, ele então passa, quando a Uniwave fecha, a abrir um braço de rádio digital na Gospel. E a Gospel, que é chinesa, ela é uma empresa mais voltada aí à parte de soluções para a internet, algo também em eletroeletrônicos. E então o HC Liu, que é esse crânio, vamos dizer assim, na criação dos receptores DRM lá na China, cria esse braço do rádio digital em DRM lá na China. E então eu adquiro o primeiro receptor, o Gospel GR216, um receptor de mesa com alta sensibilidade na antena telescópica e também com 2 entradas ali para antena externa, tanto em AM quanto FM. Receptor muito bom. Também grava as estações, tanto analógicas e digitais, num pendrive. E ele então só não tem a
facilidade da portabilidade, né, de você levar para tudo que é lugar, porque ele depende da energia elétrica. Já em 2019, eu recebi um convite do consórcio DRM para participar da exposição RAI Amsterdã, que é a maior exposição tecnológica da Europa, que acontece então em meados de setembro naquele país, e então estariam sendo expostos os mais modernos receptores e transmissores da tecnologia DRM. E lá então eu conheço pessoalmente o HCLIO e os promotores daquela empresa, principalmente voltados aí para a parte do DRM. E lá tivemos uma conversa muito bacana, em que sugiro a ele, né, a importância da Gospel criar um receptor portátil, uma espécie de Tecsun, né, que lá na China essas empresas elas funcionam como conglomerados, né, e lá, vamos dizer que assim, cada uma na sua especialidade. A gente pode até perceber que os receptores Tecsun, eles não mudam muito, né? Você não encontra um receptor Tecsun com um RDS, por exemplo, né? Com as informações ali no Radio Data System da estação FM. Mais por exemplo, receptor XH-Data, já tem ali o nome da estação FM quando a estação proporciona isso, né? Então, são muito impetradas as empresas lá, cada um respeita a sua área de referência, vamos dizer assim. Mas eu sugeri a ele que ele poderia fazer um receptor DRM portátil e com uma funcionalidade que nem esses receptores da XH-Data e Tecsun têm. Antena telescópica com alta sensibilidade, uma qualidade muito boa. E então ele acha essa minha ideia bastante interessante e no final de 2019 e início de 2020 ele lança então os primeiros receptores portáteis da Gospel. O Gospel GR228, eu adquiri até um modelo, né? Depois eu vendi para um amigo, e na sequência o GR226, que eu tenho ele hoje é o menor receptor DRM do mundo, né? Ele é do tamanho do celular, um pouquinho mais largo do que um celular, não chega a caber num bolso, e também o receptor Gospel GR224, uma espécie de caixinha de som. E esses receptores, então, da Gospel, né, vieram para revolucionar essa parte que faltava no receptor DRM, de você poder levar, por exemplo, no estádio de futebol e escutar a partida sem precisar ligar a luz do receptor e tendo uma qualidade excelente através do DRM. E agora com a boa notícia também do lançamento do Gospel GR220p, que ele ainda está em fase de testes. Eu acabei ficando então como parceiro da Gospel na área de receptores aqui no Brasil, até para facilitar a importação. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade na questão, né, de taxas, impostos. Então nós fazemos algo aqui em parceria com a Gospel. Eu não busco fins lucrativos nisso, né? Apenas tem uma margem ali da variação do dólar em relação ao real, né? Para não ter perdas, vamos dizer assim, eu ter que pagar o receptor para outras pessoas do próprio bolso. E então isso vem a auxiliar o trabalho da empresa, eles acham isso fundamental, bem como agora com esse lançamento do Pocket, que é um receptor do tamanho de um celular, que cabe no bolso, e é para ser então um receptor que está chegando aí. Eu vou ser a primeira pessoa a testar ele aqui no Brasil. Um receptor com alta sensibilidade na antena telescópica e a facilidade então de poder levar ele até no bolso, né? Deve ser um receptor então bastante atrativo. A empresa tem apostado bastante no receptor e vem aí a revolucionar e até mesmo modernizar ainda mais, revitalizar ainda mais o rádio aqui no Brasil. Que tomara aí no ano de 2022, ano em que o rádio completará o seu centenário de história aqui no Brasil. A Rádio Nacional finalmente consiga adquirir e instalar o seu primeiro transmissor DRM de ondas curtas, né? Até inclusive em 2019 eu palestrei cerca de 2h30 no Ministério das Comunicações, falando sobre uma arquitetura em DRM para a Rádio Nacional, operar em diversos cenários
de propagação e ruído. Operar, por exemplo, em ondas curtas para todo o Brasil, naturalmente, e em locais onde o ruído é muito grande, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tenha estações em FM locais, transmitindo aí dualmente em DRM para as bandas VHF, na faixa do VHF, e ao serviço, mudança automática de frequência da tecnologia DRM, que redireciona em caso o sinal esteja mais fraco para outra estação da mesma lista, em outras bandas. Isso ajuda muito o ouvinte. Como foi, Bracini, que você ficou sabendo da existência do programa Encontro DX? Então, Cassiano, eu conheci o Encontro DX através do rádio em ondas curtas, já lá no interior. Quando escutava a Rádio Aparecida em ondas curtas, eu acabei conhecendo então a emissora através desse importante meio, que tomara aí agora com a passagem, enfim, da questão da pandemia, a Rádio Aparecida consiga aí reerguer recursos para voltar a transmitir então em ondas curtas. Seria de grande valia, muitas comunidades, mesmo vamos dizer que tenham internet, mas o rádio acaba sendo o melhor companheiro para as comunidades do interior. E muitas pessoas só acabam conhecendo as estações pelo velho rádio mesmo. Obrigado, Bracini, e o nosso muito obrigado mesmo por fazer parte desses 35 anos do programa Encontro DX, colaborando com informações relacionadas com o rádio digital DRM. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, amigo Cassiano, por participar há quase 4 anos. Completará agora em dezembro 4 anos de participação com o Momento DRM no Encontro DX, desses 35 anos de história do Encontro DX na Rádio Aparecida. E trazer essa matéria tão importante no mundo atual de redes, internet, que o rádio também ele pode se revitalizar e se tornar um meio digital, integrando aí as novas gerações a essa tecnologia tão importante da cultura popular. Encerrando mais um programa Encontro DX e voltamos no próximo sábado com mais informações do mundo do rádio. Na próxima terça-feira será comemorado o Dia dos Finados. Sabemos que um vento muito forte, um vento triste, passou por todos nós e levou mais de 600 mil brasileiros. Nossas homenagens no final do programa aos que partiram vítimas da Covid-19. A produção e apresentação do Encontro DX foi de Cassiano Alves Macedo, montagem final de Luiz Cláudio Oliveira, coordenação da programação da Rádio Aparecida Edson de Almeida, a direção-geral da emissora a cargo dos padres redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Fiquem agora com o programa Com a Mãe Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.